Oi, turma, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar sobre matemática, dando continuidade às nossas aulas, e hoje estaremos fazendo as correções das páginas que se seguem à página 29, que é a página que se referencia à sexta ordem. Vocês sabem, vocês já viram em outros conteúdos anteriores a ordem de cada algarismo dentro de um numeral. E hoje nós estaremos falando da sexta ordem. Aqui nós temos um painel, e nesse painel nós vamos ter as capitais brasileiras.
Retomando aqui a nossa correção, nós vamos ver que é para escrever os números que estão faltando na sequência. Então, nós temos que ter bastante cuidado e atenção, porque é simples, você vai olhar sempre o último dígito. Qual é o número que vem depois do último dígito? Então, aqui, ó, é o 4. Quem vem depois? Ah, é o 5, o 6. Mas eu estou indo para frente. Se eu voltar, qual é que está antes do 4? É o 3, é o 2, é o 1. E assim sucessivamente. Se eu tiver aqui uma casa aqui, como a casa do 9, qual é o próximo termo? Não é 10? Só que o 10 vai alterar todos os dígitos anteriores a ele. Então, do 9 passa para o 0, que é 10, e vai alterar todas as casas. Depois 101, 100.001, 100.002 e assim sucessivamente. Qual o número? O último dígito, lá o último numeral é 100.040. Qual número é o sucessor de 99.990? Basta você ir lá e olhar no quadro. O antecessor de 100.001 é 100.000. O sucessor, 32. O antecessor de 33, 32. E assim sucessivamente. É necessário que você preste bastante atenção para você não fazer confusão. Todos os números do quadro têm antecessor e sucessor? Todos, todos. Qual é o número que está antes do 1? É o 0. E assim sucessivamente. Sim, todos eles têm antecessor e sucessor, mas só o antecessor de 99.991 e o sucessor de 100.040 não aparecem no quadro, né? Escreva em ordem crescente os números da quarta coluna. Quarta coluna, ó, primeira, segunda, terceira e quarta coluna, ó. Essa coluna você deverá escrever na ordem crescente, decrescente. Então, é o contrário. Ela é do menor, ó, do maior para o menor. Então, quem é que eu vou pegar aqui, ó? Eu vou decrescer, vou sempre diminuir. Visualizaram? Começando em 100.034, 100.024 e assim sucessivamente. De quantas unidades é a diferença entre esses números e o seguinte? A diferença é de 10. Se você pegar o primeiro número menos o segundo número, a diferença é 10. Esse menos esse é 10. E assim sucessivamente. Se acrescentássemos 3 linhas do quadro, quais seriam os números da quarta coluna dessa linha? Então, teríamos, ó, a gente já sabe, porque vai acrescentar só 10 unidades. Então, 100.044, 100.054, 100.064, levando em consideração a quarta coluna. Qual seria aqui? 44, 54, 64. Se continuássemos preenchendo o quadro com essa sequência de números, haveria uma linha começando em 100.091. Escreva todos os números dessa sequência. Então, 91, 92, 93, 94, 100.095, 100.096, até chegar 100.099. Depois de 99, em qual? 100.100. Continuando mais um pouco, haveria uma linha com 100.995 na quinta coluna. Escreva todos esses números dessa linha. Então, seria 100.991, 992, 100.993, 100.994, 100.995, 996, 7, 8. Depois aqui de 100.999, vai ser 100.001, redondinho.
Continuando a nossa correção, estamos aí agora na página 34 do livro. É uma atividade diferenciada que é para decompor os números em cada item e depois subtrair o menor do maior. Então, veja bem, na primeira está pedindo 7 vezes 100 mil. 7 vezes 100 mil vai dar o quê? 7 vezes 100 mil, 700 mil, mais 6 vezes 10 mil, mais 5 vezes 1000, mais 4 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 2 vezes 1. Se você fizer isso aqui devagar, na lateral do livro ou no seu caderno, você vai encontrar o primeiro número, 765.432. Você vai colocar aqui e devagar vai fazer a conta lá, ó, 6 vezes 100 mil, mais 5 vezes 10 mil, 4 vezes 1000, mais 3 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 1 vezes 1. Nós teremos 654.321. O problema de se resolver uma questão como essa aqui é a organização. Para você fazer, é necessário que você organize unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e sucessivamente. Se você fizer isso, não tem como dar errado, dá certinho. Na primeira operação, nós teremos o valor de quê? De 111.111. Olha que número legal. E na segunda operação, a mesma coisa. Esse menos esse também vai dar o mesmo resultado, certo? Maria tem um sítio com 78.345 metros quadrados de área e está comprando o sítio do vizinho que tem 50.877 metros quadrados. Faça uma estimativa, quer dizer, não é um valor exato, não é uma conta que você vai fazer na ponta do lápis, é apenas uma estimativa, é um número aproximado. A nova área do sítio de Maria é um número de 6 ordens, então já deu um indicativo aí que a ordem é de 6 ordens, o número tem 6 ordens. Sim, fazendo aproximação para as dezenas de milhar, temos 78.345, está bem próximo de quanto? De 80 mil. 50.877 tem um valor aproximado de quê? De 50 mil. Então, se eu fizer essa aproximação, eu vou subtrair, ó, esse menos esse, né, que dá 130 mil. Ó, é um valor aproximado. Então, juntando os dois, as duas partes, nós temos 129 mil. 129 mil vai estar aproximado a 130 mil metros quadrados. É uma aproximação para mais. Na questão número 8, Adriano quer comprar uma casa de 235 mil reais. Ele tem 78 mil para dar de entrada e financiar o restante. Financiar é você dividir o restante do valor em parcelas menores. O gerente do banco disse que o financiamento aprovado é de 162 mil reais. Esse valor será suficiente para Adriano comprar a casa? Não sabemos, né? 235 mil é o valor da casa, menos o valor que ele vai ter da entrada. Então, vai faltar para ele ainda 157 mil. O financiamento foi aprovado por quanto? 162. Vai dar para pagar 157 mil? Ah, muito bem. Vai dar sim, né? Continuando a correção. Nessa página, que é a página 36, tem assim. Fátima inaugurou seu restaurante, seu novo restaurante. Quantas mesas há no restaurante?
aqui está dizendo, são 17 mesas com 14 lugares. E 14 mesas com 12 lugares. E 10 mesas com 6 lugares. Então, se fizermos as contas aqui, nós teremos 17 mesas, mais 14 mesas, mais 10 mesas. Nós teremos 41 mesas. Qual é a capacidade do restaurante de Fátima? Aí nós vamos analisar a quantidade de cadeiras. No primeiro conjunto de cadeiras, nós temos 4 pessoas sentadas em 17 mesas. 4 vezes 17, 68. Mesas com capacidade para 2 pessoas, 28 mesas. Mesas com capacidade para 6 pessoas, 60 pessoas. Somando tudo, 156 pessoas. Então, a capacidade do restaurante é 156 pessoas. Fátima comprou 12 embalagens de 36 pratos, ó. 36 pratos, 36 embalagens, caixas fechadas, e em cada caixa tinha 12. Então, como é que eu vou fazer essa conta? 12 vezes 36, vai dar um total de 432 pratos. Para cada funcionário do restaurante, foram confeccionados 3 aventais. Sabendo que são 13 funcionários e que todos os aventais custam R$ 1.326, calcule o preço de cada avental. Então, aqui nós temos 1.326 dividido por 3. Nós teremos um valor de, porque são 3 aventais, 442 aventais. 442 aventais dividido para 13 pessoas, 13 funcionários. Então, cada avental vai custar quanto? R$ 34. Quem achou esse valor? Ótimo. Para o dia da inauguração foram comprados 16 litros de suco de uva. Será que seria suficiente, gente? Para servir foram utilizadas jarras com capacidade para meio litro. Então, ó, aqui eu já sei. Quantas jarras foi possível encher desse suco? Se é meio e são 16 litros, então é a metade, não é? Então, 16 litros, cada litro enche quantas jarras? Enche em 2 jarras. Se são 16 litros, vão encher 32 jarras, ok? Agora, vamos observar aqui os 5 primeiros dias de funcionamento do restaurante. Não? Primeiro dia, 250 pessoas, segundo dia, terceiro dia foi mais ou menos, quarto dia já bombou mais, quinto dia preencheu com fidelidade a tabelinha. Com base nas informações, elabore 2 questões, isso aqui é pessoal, para vocês elaborar. Qual é a diferença se juntar 2 ou 3 dias, qual foi a quantidade de pessoas que almoçaram no restaurante, aí fica a critério de vocês, ok? Oi, voltando aqui à nossa aula. Hoje nós falaremos um pouco sobre dinheiro. Ninguém gosta de ter dinheiro, né? E nem é necessário ter dinheiro. Ou será que é necessário? É necessário. Em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter dinheiro. Ou para resolver um problema, ou para resolver uma situação, ou para comprar um alimento, uma roupa, um sapato. E aqui estão as cédulas que circulam no nosso país. Nosso país, a nossa moeda é chamada de real, né? Aqui nós temos a cédula de R$ 100, 50, 20, R$ 5, R$ 2. Até pouco tempo nós também tínhamos a cédula de R$ 1, era uma cédula verdinha, muito bonitinha. Mas em decorrência de desvalorização do papel e valorização do papel ao mesmo tempo, foi necessário que retirassem, né, a moeda de circulação, a cédula de circulação. Então, aqui nós temos, Gustavo já gastou R$ 13,40 de sua mesada. Se ele tiver que colocar isso aqui em cédulas, ó, então aqui ele teria quanto? Conte quanto sobrou e anote a linha abaixo. Então, sobrou o quê, ó?
R$10, 12, 14, 15, 16, 16,50, 16,60, R$16,60. Da quantia que sobrou, Gustavo vai guardar a metade. Então, qual é a metade do que sobrou? Os alunos podem apresentar metade da quantia que sobrou com uma nota de R$5, né? E uma nota de R$2, uma moeda de R$1 e uma moeda de 25 centavos. Porque se nós pegarmos o valor R$16 e dividir por 2, 16,60, nós vamos encontrar o valor de R$8,30. Veja quanto dinheiro a Anitta tem. Escreva com palavras, ou seja, escreva por extenso, R$4,95. Escreva essa quantidade usando algarismo. Nós já falamos isso aqui na sala, que quando nós estamos fazendo a representatividade de dinheiro, é necessário colocar o R cifrão, que indica dinheiro. Geralmente os números vão aparecer com vírgula. Então, R$4,95. Com esse dinheiro, a Anitta vai pagar o doce que comprou na banquinha. E vão sobrar R$2,75. Quanto custa o doce? Então, R$4,95 menos R$2,75. Então, sobrou o quê? 5 menos 5, 0, 9 menos 7, 2, 4 menos 2, 2, R$2,20. Augusto tem R$14 e ganhou essas moedas de sua avó. Olha que bom. Uma de R$1, 25 centavos, 5 centavos, 50, 10, R$1 e 10 centavos. Se fizer a junção de tudo, ele ganhou R$3,10, né? E aí ele ficou com quanto? R$17,10. Escreva com palavras a quantidade que Augusto tem agora. R$17, é importante colocar a palavra reais, e 10 centavos. Sim, já tem o suficiente. Porque aqui está perguntando, ó, Augusto quer usar esse dinheiro para comprar um brinquedo que custa R$16,50. Eu já tenho o suficiente? Já, porque ele já tinha, né? É mais do que, ó. Então, o dinheiro que ele tem agora, R$17,10, é mais do que R$16,50. R$17,10 são R$16 mais 100 centavos, que é a mesma coisa de R$1, mais 10 centavos, então 110 centavos. Francisco vende pipocas em frente ao cinema, onde ontem ele ganhou R$58,70 e antes de ontem havia vendido R$43,40. Hoje, no total, vendeu R$66,90. Quanto ele ganhou nesses dias? Então, nós vamos somar os três valores, vai dar 169. Levando em consideração que nós devemos armar a conta, unidade debaixo de unidade, centésimos debaixo de centésimos, décimos debaixo de décimos, considerando as casas da vírgula, certo? Do dinheiro que ganhou, Francisco reservou R$50. Então, ele tinha um total de 169, ele reservou, ele tirou, guardou em outra bolsa para ele nem ver. O restante ele vai usar para comprar um presente para cada um deles, um avental novo para o seu trabalho. Se ele comprou o avental mais barato, quais destes presentes Francisco poderá comprar? Então, aqui tem os valores dos aventais, ó, 45, 42, 40. E aqui tem o valor dos brinquedos, ó. Então, vão sobrar o quê? R$78 para os presentes, ok? Oi, meninos! Vamos voltar aqui para as nossas correções de atividades. Nós estaremos agora falando do capítulo 3, que vai estar abordando localização, operações e geometria. Vai fazer um apanhado no espaço. E
expressões numéricas e descobrir uma relação interessante entre vértices, faces e arestas. Então, que é de figura geométrica. No final, nós vamos fazer uma atividadezinha de multiplicação, que é para revisar os conteúdos, certo? Onde é que fica? Então, toda vez que nós procuramos um endereço de alguém, nós sempre temos que ter um ponto de referência. Então, o ponto de referência, ele serve para nos orientar a seguir. Se você for observar a sua casa em relação à distância do colégio, se você fechar o olho agora e fizer um plano, você vai falar: ah, eu vou seguir a rua tal, virar para a direita ou para a esquerda, seguir, tornar a virar. Então, é o seu ponto de referência e você geralmente vai procurar aquele menor caminho, aquele menor percurso para conseguir chegar no seu destino, certo? Então, esse conteúdo ele vai servir para isso, para te dar uma direção. Nesse caso aqui, nós temos esse plano aqui, que é chamado plano cartesiano. Ele é direcionado, ele desenha uma malha quadriculada, desenhada essa malha, e aqui é identificado como as letras, ó, letras e números. E aí nós vamos fazendo as localizações. Existe uma cabana que os pilotos poderão usar para descansar e se alimentar depois do voo. Encontre-a no mapa e escreva a sequência que indica sua localização. Então, a cabaninha está aqui. Então, ela está onde? J4, ó. J4. Depois, K, porque ela também está no K, ó. K4. Depois, no K5, ela também vai apresentar, porque ela está lá dentro do quadradinho, tá vendo? Ó? O K5. E o J5, porque ela vai estar lá em cima também. Então, são nesses 4 pontinhos nós vamos encontrar a cabaninha. Marque o que considera correto. Essa cabana está localizada exatamente na metade do caminho entre os lugares que os 2 pilotos marcaram. É possível que isso seja verdade? É possível. Ou é impossível? É possível que seja verdade, porque o pontinho está aqui, ó, né? Metade do caminho. Nesse mapa é possível encontrar 2 regiões de Mata Atlântica nativa, que suas localizações são C2, E2, E3, F3, que são, ó, Mata Atlântica e Mata Atlântica também. Tá vendo? Se você pegar aqui, você vai olhar C3, ó, D4, tá vendo? Então, você vai numerando e colocando as letrinhas. Quantos quadradinhos cada região da Mata Atlântica ocupa no mapa? Cada região, 6 quadradinhos. A região 2, 9 quadradinhos. Se você contar lá, ó, quantos quadradinhos nós vamos ocupar, nós vamos ter e colocar aqui. 6 quadradinhos na região 1 e 9 na 2. Quantos lados de quadradinhos são necessários para contornar cada região? Contornar é o perímetro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos. Então, você vai contar as linhazinhas externas. E na região 12, 2 também. Marque com um X a alternativa verdadeira. Nesse caso aqui, a terceira, as regiões de Mata Atlântica têm perímetros iguais e áreas diferentes, porque o perímetro é o contorno. São 14 e 14, beleza. Mas a região interna é diferente, ok? Aparecem 2 rios nesse mapa. Eles parecem por pontos do quadriculado do mapa. Escrevam sequência de 4 pontos por onde cada um deles passa. Aí é você que vai elaborar, tá? Qual você vai querer? O rio 1, rio 2, e aí você vai montar o seu percurso,
do Rio, ok? Um abraço e até. Olha lá, crianças, vamos continuar a aula. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre adições e subtrações, relembrando que é extremamente importante que você preste bastante atenção na quantidade de ordens, na posição que o número está ocupando, que o algarismo ocupa dentro do numeral e assim por diante, certo? Aqui nós vamos ter uma expressão numérica. O que é expressão numérica? São os números dispostos em linha. Ó, 35 mais 27 mais 18. Ainda que esteja desse jeito, é necessário que você arme a conta para ter certeza que o número está correto. Então, você não vai pegar tudo de uma vez e montar uma conta só, não. Pode fazer de várias vezes, porque é uma forma de você garantir o seu acerto. Ok? Então, primeiro fez a conta de 35 mais 27, colocou aqui, que deu 62, mais 18, então mais 18, então um total de 80, ok? Se você mudar a posição, fizer 35 mais 27 mais 18 e calcular primeiro, também vai dar o mesmo resultado, ok? Então, partindo para a primeira questão lá. Otávio anotou em sua agenda uma encomenda de bolinhos de chocolate. Em que dia ele vai entregar? Então, resolver atividades com escrever em formas de expressões numéricas. Então, vamos utilizar a expressão numérica. Em que dia? Dia 22 de março. Quantos bolinhos foram encomendados? Uma dúzia, duas dúzias são 24, uma dúzia é 12, duas 24, meia dúzia é a metade, então é 6. Uma dúzia e meia significa que é 12 mais 6, 18. 3 dúzias, 3 vezes 12 é igual a 36, ok? Se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar o resultado sem dificuldade nenhuma. Vou pegar os valores lá, ó. 24 mais 18 mais 32. Junto primeiro, 42 mais 36, eu encontro um total de 78 bolinhos. Depois da encomenda, Otávio fez 35 bolinhos com cobertura variadas e havia sobrado 16 bolinhos do dia anterior. No fim do dia, havia apenas 7 bolinhos. Quantos bolinhos foram vendidos? Então, 35 do de hoje, mais o de ontem, que sobrou 16, menos 7, que foram os que, né? No dia havia apenas, só sobrou 7. Então, juntou primeiro os dois tipos de bolinhos, do de hoje e de ontem, 51, menos os que sobraram. Então, quantos foram vendidos? Foram vendidos 51 menos 7, 44 bolinhos. Mariana saiu de casa com 45 reais. Passou no banco e sacou, quer dizer que ela pegou mais lá no banco. Desse dinheiro, então ela juntou 45 mais 85. Ela gastou 33 na papelaria, mais um certo valor na padaria. E voltou para casa com 58 reais. Então ela tinha 45, pegou no banco 85 e depois gastou 33 e depois tornou. Aí ela ficou o quê? Ela voltou para casa com 58, então 130 menos 33 menos 58, que foi o que sobrou que ela levou para casa. Mariana gastou então quanto na padaria? 39 reais, ok? Olga é arquiteta e recebeu o pagamento por alguns trabalhos que fez. Depois pagou contas e fez compras. Veja as anotações que ela fez. Pousada, doce vida, 85 reais, prestação da casa, 1.033. Ela recebeu esses valores aqui e gastou esses valores aqui, porque ela tinha prestação, conta de luz, conta de supermercado. E aí, vamos ver. Depois de todas as despesas pagas, quanto sobrou do dinheiro que ela recebeu? Então, ó, ela recebeu isso aqui e gastou isso aqui. Então, se eu juntar isso com isso e vou descendo, sobrou quantos reais para ela? Apenas 69 reais.
Ivo vai trocar o rodapé da sala de sua casa. Ele mediu as paredes e fez um desenho marcando as portas. Ele comprou 20 metros de rodapé. Essa quantidade será suficiente? Para eu saber se é suficiente, eu vou pegar esses valores aqui, somar tudo com bastante cautela, levando em consideração que na porta aqui não tem, aqui também não tem. Então, a gente vai fazer fazer a junção dos valores, ó. E no final vai dar 18. Aí pergunta, ele comprou 20 metros, ele vai gastar 18, será suficiente? Sim, será. Ivo estimou que levava meia hora para colocar 2 metros de rodapé. Quanto tempo ele gastará? 2 metros em meia hora, 4 metros em 1 hora, 8 metros em 2 horas, 16 metros em 4 horas, 18 metros em 4 horas e meia, 4 horas e 30 minutos. Ele gastará para colocar tudo 4 horas e 30 minutos, ou 4 horas e meia hora para fazer o serviço. Até a próxima. Começando a nossa correção, nós vamos falar agora na questão 6. A questão 6 está assim. Ontem pela manhã havia 1.500 folhas de papel sulfite no estoque de uma escola. As turmas da manhã usaram 218 folhas ontem e 218 folhas hoje. As turmas da tarde usaram 264 folhas e ontem e 125 hoje. Foram comprados 2 pacotes de 500 folhas hoje. Quantas folhas há agora no estoque? Resolva as questões de duas formas, 2 modos. Então, 1.500 folhas, menos 218 do primeiro dia, 218 do segundo dia, 218 da turma 264 da turma da tarde, 125 da turma da tarde. Mais 500 folhas que foram de cada pacote. Então, se a gente juntar, ou se a gente resolver conta por conta, nós vamos encontrar o último estoque lá, o valor total que vai nos sobrar. Então, esse menos esse, deu esse. E depois você vai subtraindo até chegar no resultado final, que vai ser a adição desses 2 pacotes aqui, que são 2 pacotes de folha. Eu poderia fazer também considerando a multiplicação, porque eu tenho 2 números iguais aqui, tá vendo? Então, 2 vezes 218 e também tenho 2 vezes o número 500, que eu posso também diminuir serviço. Então, se eu fizer isso, eu vou encontrar o mesmo valor, ok? Resolva essas expressões numéricas. Nós já até comentamos na sala que as expressões numéricas, elas são simples de serem feitas. Basta que eu tenha organização e ordenação. Por que ordenação? Nesse caso aqui, basta juntar todos os itens, tá vendo? E subtrair todos os itens. Mas quando eu tiver uma multiplicação, é necessário que eu resolva primeiro a multiplicação. Lá em cima, ó. Então, existe essa sequência. Nesse caso aqui, é só juntar tudo. Eu vou ter um resultado de 291. Esse aqui, subtraindo tudo, eu vou ter 44. Nesse caso aqui, eu vou subtrair, depois juntar, 101. E nesse caso, a mesma coisa, o mesmo processo. Esse menos esse, deu tanto. Menos esse, deu tanto. Mais 444 vai dar um total de 1.051. Confira os resultados dessas expressões, estão fazendo as contas mentalmente. Marque C para certo e E para se tiver errado. Então, a primeira é certa, a segunda é errada, a terceira é certa e a quarta é errada. Se você fizer a conta certinho, você vai encontrar essas referências. Vamos investigar um pouco mais das adições e subtrações. Efetue de cabeça, ó, sem fazer conta. Então, 15.
15 eu tenho o quê? 10 mais 5, 27. 18 mais 9. E assim sucessivamente. De cabeça. Então, aquilo, nós vamos utilizar aqui o sinal de igual e o sinal de diferente. Aquilo que está diferente, você utiliza essa terminologia aqui, né? Um sinalzinho de igual, cortado. Observe o quadro das operações em cada linha. Quais diferenças você nota entre as operações da segunda coluna e 3 e as operações da coluna 4? Todas as linhas há uma igualdade inicial. É utilizada nas outras colunas como base de outras operações. Destaque que a cor verde, no caso aqui, foi usada para chamar a atenção para esse fato, além de observar os números que são diferentes a cada linha. Peço aos alunos que fixem com atenção nas diferenças entre as operações que acontecem nas colunas. Então, você tem que prestar atenção nas subtrações de cada coluna, ok? Voltando aí para trabalhar com algo que todo mundo gosta, ó, dinheiro. Hoje, veja o dinheiro que Antônio tinha. Ele tinha 10, 20, 22 reais. Marque a alternativa com X, a opção que mostra a quantidade que Marisa tinha antes de receber a mesada. Porque Marisa, hoje, ele e sua irmã Marisa receberam 25 reais de mesada, cada um. Ambos ficaram com 47. Marque a opção que mostra a quantidade que Marisa tinha antes de receber a mesada. Então, ela tinha quanto? Ela tinha 22, porque 22 mais 27 é igual a 47. Então, essa seria a resposta mais... Olá, vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras espaciais. Elas, diferentemente das figuras planas, ela tem volume, ela apresenta um espaço maior, uma ocupação de espaço maior. Se eu pegar uma caixinha de sapato e colocar em cima da mesa, e pegar uma folha chamex e colocar em cima da mesa, a caixinha de sapato ela vai ocupar mais espaço do que a folha chamex. Por quê? Porque a folha chamex era uma figura plana. Já a caixinha de sapato, ela é espacial, ela terá uma medida, ela terá um espaço lateral que ela vai precisar ocupar. Então, por isso que se chama espacial. Espacial vem de espaço. Aqui nós temos algumas figuras que é um prisma retangular, porque a base dele é um retângulo, tá vendo? Uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide pentagonal, penta vem de 5, então ela tem 5 arestas aqui, então a base dela é pentagonal. Base é um prisma também de base triangular, a parte de baixo tem uma forma, a base dela é um triângulo. Nesse caso aqui é um prisma hexagonal, que tem 6 ladinhos, ó. E uma pirâmide hexagonal, ou seja, também vai ter 6 ladinhos. Nós vamos ter de diferencial aqui, com relação às figuras planas, que tem volume. E esse volume, ele depende dessas arestas. Arestas são essas linhas de altura, ó. Então, aqui nós temos pirâmide triangular. Tá vendo que ela tem um topo? Eu posso colocar, se for uma madeirinha mesmo, eu coloco em pé, ó. E sem problema algum. Então, essa linha, ela é chamada de aresta, ó, aresta. Cada pontinho desse é chamado de vértice. E cada ladinho deste é chamado de face. Então, eu tenho face, é o ladinho, a linha é a aresta e o pontinho, a quina, ó, as quininhas são chamadas de vértice. Nesse momento, nós vamos agora colocar a quantidade
de vértices, faces e arestas de cada um. No prisma retangular, nós temos 8. Se você contar lá, ó, o prisma retangular, nós temos os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? 8 quininhas. As faces, ó, lembra lá das faces do dado? Se eu diminuir ele aqui, ele vai ter como se fosse uma face do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E arestas é a linha. Então, nós vamos contar, nós teremos, ó, várias, são 12 arestas. Fazendo a conta, vértices mais face, 8 mais 6, 14 menos as arestas, nós teremos um resultado de 12. 4, 4, 6, a pirâmide triangular, resultado dá 2. Pirâmide pentagonal, resultado dá 2. Todos esses, o resultado vai ser igual a 2, ok? Considerando aqui sempre esse para todos os poliedros. Escreva desses poliedros e faça as contas para verificar se o resultado permanece o mesmo. Será que vai ser o mesmo? Vértice 10, faces 7, arestas 15. Vértices mais faces 2. E aí, considerou? A mesma coisa, ok? Todas as igualdades a seguir são do tipo de relação de Euler, que é essa relação aqui em que todos os termos, a soma dos vértices da aresta, soma dos vértices e das faces, menos a aresta vai ser sempre 2. Essa é a relação de Euler. Então, aqui, 10 mais 7, 17 menos 15, 2. 4 mais 4, 8 menos 6, 12. 2, e assim sucessivamente, ok? Até a próxima.